Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 4 de outubro. O ano já está acabando e o Enem já está chegando. E nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível difícil de resolução. Uma questão como essa exige uma leitura cuidadosa e atenta. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022. Foi o caso que um homenzinho recém-aparecido na cidade veio à casa do meu amigo, por questão de vida e morte, pedir providências. Meu amigo, sendo de vasto saber e pensar, poeta, professor, ex-sargento de cavalaria e delegado de polícia. Por tudo, talvez, costumava afirmar: a vida de um ser humano, entre outros seres humanos, é impossível. O que vemos é apenas milagre, salvo o melhor raciocínio. Meu amigo, sendo fatalista, na data e hora, estava-se em seu fundo de quintal, exercitando ao alvo com carabinas e revólveres revezadamente. Meu amigo, a bom seguro que no mundo ninguém jamais atirou quanto ele tão bem, no agudo da pontaria e rapidez em sacar a arma. Gastava nisso por dia caixas de balas. Estava justamente especulando. Só quem entendia de tudo eram os gregos. A vida tem poucas possibilidades. Fatalista como uma louça, o meu amigo. Sucedeu nesse comenos que o vieram chamar, que o homenzinho o procurava. Os procedimentos de construção conferem originalidade ao estilo do autor e produzem no fragmento efeito de sentido apoiado na A. Reflexão filosófica em torno da brevidade da vida. B. Tensão progressiva ante a chegada do estranho. C. Nota irônica do perfil intelectual do personagem. D. Curiosidade natural despertada pelo anonimato. E. Erudição sutil da alusão ao pensamento grego. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: nesse fragmento, os procedimentos de construção produzem efeito de sentido apoiado em que? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você chega nessa questão, lê o texto pela primeira vez, um fragmento de um texto de Guimarães Rosa. Entendemos que chegou alguém para pedir ajuda a esse personagem chamado de meu amigo. Personagem esse que, por sua vez, parece não ter feito mais do que uma série de reflexões. Isso, pelo menos, se nós considerarmos esse fragmento que foi apresentado e nada mais. Se alguém conhecer o texto inteiro e souber mais coisas sobre esse texto, vai ter que esquecer o que sabe a mais. Afinal de contas, nenhum candidato tem a obrigação de conhecer previamente esse texto. Então, baseado em tudo isso, será que nós conseguimos eliminar algumas dessas alternativas? Eu diria que sim. Só que eu digo mais do que isso, que uma leitura cuidadosa é necessária. O ideal seria se atribuir um nível difícil. Já conseguimos perceber que a leitura cuidadosa vai permitir eliminarmos algumas alternativas incorretas com segurança para podermos chegar ao gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Vamos agora fazer uma leitura cuidadosa e atenta. Quem quiser pode dar uma pausa. Temos aí um indivíduo que chegou numa cidade
e foi pedir ajuda a esse personagem chamado de meu amigo, com letras maiúsculas ainda por cima, para deixar claro que é assim que esse personagem é chamado, como se fosse um apelido. Vejam agora em vermelho a primeira caracterização que se faz sobre esse personagem. Aqui ele é entendido como culto inteligente, ou, nas palavras do texto, de vasto saber e pensar, mas a partir do trecho que acabamos de destacar, começamos a questionar até que ponto ele tem de fato esse saber e pensar. Vejam sublinhado o que esse meu amigo costumava afirmar. O parágrafo seguinte começa com esse meu amigo treinando tiro ao alvo, com carabina e revólver. Agora vejam isoladamente o trecho que nós vamos destacar em vermelho. Quem quiser pode dar uma pausa. Reparem que é um período que parece até contraditório. Simplesmente, para exercitar o tiro ao alvo, ele gastava por dia mais do que uma caixa de balas. Reparem, inclusive, que o termo está no plural. Então, se ele gastava por dia tudo isso só para exercitar tiro ao alvo, com que fundamento ele se diz o melhor atirador do mundo? Ou seja, vejam esse trecho que vamos destacar em verde agora. Como podemos dizer que ele tem um vasto saber e pensar se ele nem ao menos questiona essa supremacia que ele dizia ter? Esse trecho em verde tem visivelmente um sentido irônico. Sim, até porque, como o próprio texto já disse, esse meu amigo era fatalista. Essa caracterização dele como fatalista está em sentido real, um sentido que vem a ser confirmado pela sua fala. Tudo que está sublinhado, tanto no primeiro parágrafo como no segundo. A pergunta do enunciado é sobre o que apoia o efeito de sentido do texto, e o trecho sublinhado conduz a alternativa C à condição de gabarito. Podemos até considerar que meu amigo parece, pelo menos, ter um vasto saber, um vasto conhecimento, mas um vasto pensar, ou seja, uma grande inteligência, visivelmente ele não tem. E, de fato, esse trecho em verde, que está em sentido irônico, abre um perfil intelectual do personagem. E a leitura progressiva do texto nos mostra o quanto esse vasto pensar é questionável. Bem, o candidato, muitas vezes, para ter certeza de que marcou corretamente o gabarito, precisa entender o que está errado nas alternativas incorretas. Bem, as alternativas A, B e D cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa E comete o erro oposto, que é o erro da redução, que consiste em se limitar a resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Vamos à alternativa E. Em geral, o erro da redução costuma funcionar como uma armadilha para o candidato. Nesse caso, nem tanto. Vejam que o trecho que nós estamos agora destacando em vermelho é, em todo o texto, o máximo que podemos chamar de uma alusão ao pensamento grego. Esse trecho é uma fala do meu amigo, uma fala que chega a ficar perdida no contexto em que está mencionada, porque essa alusão vem logo depois do momento em que ele gasta mais de uma caixa de balas simplesmente para treinar tiro ao alvo. É verdade que essa fala confirma o fatalismo do personagem, mas essa fala é muito pouco para se dizer que o efeito de sentido do texto se apoia nessa fala. O que dá o efeito de sentido ao texto é, como diz a alternativa gabarito, a ironia da caracterização do personagem, como sendo de vasto pensar. Agora vejam a alternativa A. Em que momento nós temos no texto isso? Uma reflexão filosófica
sobre a brevidade da vida. Em momento nenhum. Só que esse erro de extrapolação só pode ser percebido depois de uma leitura mais cuidadosa, não depois da primeira leitura. Um momento em que essa questão é apenas uma das que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Agora vejam a alternativa B. Ocorreu essa tensão progressiva a partir da chegada do estranho, ou seja, esse personagem que está pedindo ajuda? Não, isso não ocorreu. Então essa ainda é uma alternativa que pode ser eliminada, talvez com alguma dúvida depois da primeira leitura. Assim como a alternativa D. O personagem que chegou de fato é anônimo. Seu nome em momento algum é mencionado. Quanto ao personagem meu amigo, já fica complicado dizer que ele é anônimo, já que esse apelido meu amigo funciona quase como um nome. De qualquer maneira, essa curiosidade que é mencionada não aparece em lugar nenhum do texto. Então a alternativa C é a única que responde corretamente e de acordo com o texto a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, para uma questão como essa, chega a ser difícil se atribuir um nível médio de resolução. Nós só conseguimos sacar a ironia referida pela alternativa gabarito depois de uma leitura cuidadosa. Se o candidato perder a atenção, se deixando levar pela pressa, corre o risco, inclusive, de eliminar justamente essa alternativa, que parece cometer o erro da extrapolação. Parece, mas não comete. Então, volto a dizer uma coisa que eu já disse em outras aulas. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, o candidato não pode se deixar levar pela pressa. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage no Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.